Você já sentiu que precisava carregar a dor dos outros para merecer ser amado? Se você é um empata, talvez tenha aprendido isso cedo demais na vida. Aprendeu que sentir tudo, absorver tudo, escutar tudo, era o preço de entrada para continuar por perto das pessoas. Ninguém te explicou a diferença entre cuidar de alguém e desaparecer dentro da dor do outro. Você só sabia que, se parasse de sentir por todo mundo, talvez ficasse sozinho de novo. E essa sensação de quase abandono virou o motor silencioso da sua vida inteira, funcionando por trás de cada sorriso forçado. Mas quando um empata finalmente começa a se curar de verdade, ele não fica mais compreensivo com quem sempre o machucou. Ele fica perigoso para essas pessoas. Não um perigo de violência, nada disso. Um perigo silencioso, porque ele para de sustentar sozinho o peso emocional de toda a relação. E quem vivia confortável em cima desse peso, sente o chão se mover pela primeira vez em anos, sem entender exatamente o que mudou, só sentindo que algo já não funciona mais como antes. O ambiente ao redor continua exatamente o mesmo. As mesmas conversas de sempre, os mesmos grupos de amigos, as mesmas pessoas pedindo atenção a qualquer hora do dia. Mas por baixo da superfície, alguma coisa mudou para sempre dentro desse empata. Ele para de absorver automaticamente a dor alheia, como se fosse obrigação sua, e começa, pela primeira vez, a enxergar o jogo de poder escondido atrás de cada pedido de ajuda repetido, atrás de cada desabafo que nunca teve fim, atrás de cada "só você me entende" dito com culpa. Se você percebeu que está se afastando de velhos amigos, ou até de alguém da própria família, escute isso com atenção agora. Essa distância que você sente não significa que você perdeu a sua compaixão. Significa que uma parte antiga dentro de você, aquela que precisava salvar todo mundo para se sentir importante, finalmente começou a morrer. Hoje você vai entender quais tipos de pessoas um empata curado deixa de tolerar, e por que cada um deles vai parecer assustadoramente familiar. Durante muito tempo, você aprendeu a usar a compreensão como escudo. Compreender tudo, perdoar tudo, aceitar qualquer explicação, mesmo quando ela não fazia o menor sentido. Isso não era generosidade pura, mesmo que parecesse aos olhos de fora. Era um jeito de garantir que ninguém te rejeitasse por discordar, por reclamar, por simplesmente dizer não. Você virou especialista em segurar a própria dor para caber no espaço emocional de qualquer pessoa ao redor, mudando de forma sempre que fosse preciso, mesmo quando isso te esvaziava por dentro, dia após dia, sem que ninguém percebesse, nem mesmo você, que já tinha se acostumado com o próprio cansaço. Essa máscara de compreensão infinita tinha um nome silencioso, que você nunca chegou a pronunciar em voz alta. Ela existia para evitar uma coisa que você temia mais do que qualquer discussão: o abandono. Enquanto você entendia tudo, ninguém tinha motivo real para ir embora. Enquanto você absorvia cada explicação torta, cada desculpa mal contada, você continuava útil, continuava necessário, continuava indispensável, continuava por perto. E isso, no fundo, parecia mais seguro do que ser honesto sobre o que você realmente sentia lá dentro. Mas a cura começa exatamente quando essa máscara racha. O empata que antes passava horas ouvindo desabafos sem receber nada de volta, começa a responder de um jeito diferente. Às vezes com silêncio, às vezes com uma frase curta, direta, sem explicações longas para justificar um limite novo. E quem estava do outro lado sente uma estranheza imediata, porque a fita cassete que sempre tocava a mesma música de validação finalmente parou de rodar depois de anos tocando no automático, sem que ninguém apertasse o botão de pausa. Esse silêncio novo não nasce da raiva, e isso é importante entender bem. Nasce de um cansaço que já não aceita mais ser ignorado como antes. É o corpo e a mente dizendo, ao mesmo tempo, que aquele ciclo antigo simplesmente não cabe mais dentro de você. E é justamente aí, nesse ponto exato, que as pessoas ao seu redor começam a mostrar quem realmente sempre foram.
agora sem a compreensão infinita para disfarçar o próprio interesse, escondido atrás de sorrisos e desculpas repetidas. Com essa máscara caindo, você começa a enxergar pessoas que antes pareciam apenas difíceis. Agora elas ganham um contorno mais nítido, quase desconfortável de se admitir. A primeira delas é aquela pessoa que só se sente viva dentro do caos. Ela cria uma crise atrás da outra, sempre pequena o suficiente para parecer inocente, e sempre grande o suficiente para te puxar de volta para dentro do drama, como uma corrente invisível. Enquanto você estava fundido com a dor alheia, você achava isso normal. Agora, você sente o convite chegando e simplesmente não aceita mais entrar, mesmo quando o convite vem embrulhado em urgência. A segunda pessoa usa uma ferramenta mais silenciosa, quase invisível aos olhos de fora. Ela transforma a própria dor em uma arma apontada direto para a sua culpa. Depois de tudo que passei, você faz isso comigo? Frases assim sempre funcionaram no passado, te fazendo recuar, pedir desculpas, ceder mais um pouco do seu próprio limite. Agora, o empata curado escuta essa frase e sente algo diferente. Não mais desespero para consertar, mas apenas clareza fria sobre o que realmente está acontecendo ali. Um pedido de socorro que na verdade é uma cobrança disfarçada. A terceira pessoa é talvez a mais sedutora de todas, porque parece brilhante por fora. Vive de aparências, de status, de uma imagem cuidadosamente construída para impressionar qualquer plateia disponível. Ao lado dela, você sempre sentiu uma pressão estranha para performar também, para parecer mais interessante do que realmente é, mais leve, mais impecável. Curado, você percebe que essa pessoa nunca quis a sua presença verdadeira. Ela sempre quis apenas um espelho bonito, capaz de refletir a própria imagem de volta com brilho. A quarta pessoa talvez seja a mais dolorosa de reconhecer entre todas. Ela ama o acesso que tem à sua energia, ao seu tempo, à sua disposição de sempre ajudar, mas detesta profundamente quando você se torna mais firme, mais individual, menos disponível o tempo inteiro, menos previsível. No fundo, ela nunca amou você por inteiro. Amava apenas a versão de você que nunca dizia não. E é exatamente essa versão antiga que a sua cura está deixando, devagar, definitivamente para trás. Depois de reconhecer essas quatro pessoas, chega um momento inevitável e desconfortável. A pergunta para de ser sobre elas e começa a ser sobre você. Por que você aceitou tanto tempo esse tipo de relação, mesmo sentindo o próprio corpo pedindo para parar? Por que você continuava voltando, mesmo quando cada conversa te deixava mais vazio do que antes? Essa pergunta incomoda porque ela tira você do papel de vítima perfeita e te coloca dentro da própria história como alguém que também escolheu ficar, ano após ano. Não é sobre tirar a razão de quem te machucou. É sobre entender por que você abriu tantas vezes a porta para essas mesmas dinâmicas voltarem. Aqui está a parte que a psicologia de Jung explica com uma clareza quase brutal. Você não atraiu essas pessoas por acaso, nem por azar constante na vida. Você atraiu porque existia, dentro de você, uma necessidade antiga de ser indispensável para alguém. Enquanto alguém precisasse de você o tempo inteiro, você tinha um lugar garantido no mundo, mesmo que esse lugar doesse todos os dias. Essa necessidade não nasceu do nada. Ela nasceu em algum momento da sua história, quando amor e utilidade se misturaram dentro da sua cabeça, de um jeito que você nunca escolheu conscientemente. Jung chamava de sombra tudo aquilo que a gente não quer enxergar em si mesmo. E a sua sombra, provavelmente, não é a raiva nem a vingança que você imagina. É a parte silenciosa que tinha medo de não ser escolhida, caso parasse de ajudar, caso parasse de resolver, caso parasse de estar sempre disponível. Essa parte se escondia atrás da bondade, atrás da paciência infinita, atrás daquele sorriso que dizia, tudo bem, mesmo quando nada estava bem por dentro. Era uma criança antiga, ainda tentando garantir o próprio lugar através do esforço, através da entrega, através de fazer sempre mais do que deveria. Encarar isso dói mais do que apontar o dedo para quem te machucou, porque é mais fácil culpar o manipulador da culpa, o vampiro de drama, o inautêntico,
do que admitir que você também tinha um papel dentro desse jogo. Mas é exatamente aqui que a cura de verdade começa a acontecer. Não na hora de cortar os outros. Na hora em que você para de fugir de si mesmo e finalmente olha de frente para essa necessidade antiga escondida dentro do seu peito. Tem uma pergunta que dói mais do que qualquer discussão que você já teve com essas pessoas. Ela é simples, direta e ao mesmo tempo quase impossível de responder com calma na primeira vez. Eu era bom por amor puro, ou porque tinha pavor de encarar a solidão. Pare um segundo e sinta essa frase de verdade, sem pressa para justificar a resposta. Talvez a resposta não seja tão limpa quanto você gostaria que fosse, e talvez, pela primeira vez, esteja tudo bem admitir isso sem se odiar por dentro. Muita gente passa a vida inteira fugindo dessa pergunta, porque tem medo do que ela pode revelar sobre a própria história. Você pode ter sido gentil por escolha e ao mesmo tempo ter sido refém do medo, nas mesmas atitudes, ao mesmo tempo. As duas coisas moravam juntas dentro de você, disputando espaço em silêncio. Não existe vergonha nenhuma nisso. Existe apenas uma criança que aprendeu, muito cedo, que ser útil era mais seguro do que simplesmente ser. Ninguém sentou com essa criança para explicar que ela merecia amor mesmo sem entregar nada em troca. E essa criança fez o melhor que conseguiu, com as ferramentas emocionais que tinha disponíveis naquele momento da sua história. A cura de verdade não é apagar essa criança, nem fingir que ela nunca existiu dentro de você. É como uma cobra trocando de pele, deixando para trás uma camada antiga que já não cabe mais no corpo que você se tornou. Dói, porque essa pele velha estava colada em você há muitos anos, mas embaixo dela sempre existiu outra versão sua, mais firme, mais inteira, esperando o momento certo para finalmente respirar, sem precisar performar utilidade o tempo inteiro. Essa versão nova não nasce de repente. Ela vai aparecendo devagar, cada vez que você escolhe a verdade no lugar do costume antigo. Se você chegou até aqui e sentiu o peito apertar com alguma dessas palavras, isso significa que algo dentro de você já está mudando de verdade. Se você finalmente entendeu que impor limites não é egoísmo, mas o fim do seu autoabandono, escreva agora mesmo nos comentários esta frase: eu retiro o meu consentimento. Deixe essa marca aqui, para você mesmo, e para lembrar depois o exato momento em que essa mudança começou a acontecer dentro de você. Depois que você retira o consentimento, alguma coisa muda no espaço ao seu redor de um jeito que ninguém te avisa antes. As pessoas que se beneficiavam do seu esgotamento começam a se afastar sozinhas, sem grandes discussões, sem despedidas dramáticas. Elas simplesmente somem, porque a fonte que elas usavam secou. E no início, esse silêncio pode parecer solidão, mas se você prestar atenção com calma, vai perceber que na verdade é a primeira vez, em muito tempo, que o ambiente ao seu redor fica realmente quieto. E dentro desse silêncio novo, sem barulho alheio pedindo socorro o tempo todo, você finalmente consegue escutar os próprios pensamentos de novo. Essa quietude assusta qualquer pessoa acostumada a viver em função dos outros. Sem alguém para salvar, sem crise para apagar, sem drama para administrar, surge uma pergunta incômoda dentro do peito: quem sou eu quando não estou sendo útil para ninguém? Essa pergunta parece pequena, mas carrega o peso de uma vida inteira construída em torno da função, e não da presença verdadeira. É nesse vazio inicial que muita gente desiste e volta correndo para os velhos padrões, só para escapar do desconforto de ficar frente a frente consigo mesma. Mas quem atravessa essa fase descobre algo que parecia impossível antes. A solidão, quando é escolhida com consciência, tem um gosto completamente diferente do abandono que você tanto temia. Não é mais aquele vazio desesperado, tentando se preencher com qualquer atenção disponível, vinda de qualquer pessoa disposta a ficar por perto. É um silêncio que acolhe, que não exige performance, que não cobra sorrisos nem explicações constantes. Pela primeira vez, você percebe que consegue ficar sozinho sem se sentir esquecido pelo mundo inteiro. E essa descoberta, mesmo pequena no começo, muda completamente a forma como você escolhe as próprias companhias daqui para frente.
Esse é o momento em que o empata curado começa a preferir esse silêncio honesto do que qualquer conexão feita apenas de aparência e utilidade. Não porque odeia as pessoas, e sim porque finalmente aprendeu a reconhecer a diferença entre companhia verdadeira e presença que só existe por interesse. E essa diferença, uma vez enxergada com clareza, nunca mais se apaga da sua percepção sobre as relações ao seu redor. Tem uma imagem simples que ajuda a entender o que realmente acontece dentro desse processo. Imagine um painel de controle cheio de fios, cada um ligado a uma pessoa diferente da sua vida. Durante anos, você deixou todos esses fios conectados ao mesmo tempo, sentindo cada oscilação de humor alheio, como se fosse sua própria emoção. Quando alguém ficava triste, uma parte de você também caía. Quando alguém explodia de raiva, o seu corpo inteiro tentava absorver aquele choque, para proteger a relação a qualquer custo. Com o tempo, você nem sabia mais separar quais emoções eram realmente suas e quais tinham sido apenas emprestadas de outra pessoa. A cura começa quando você aprende a desconectar alguns desses fios, um por um, com calma e sem culpa. Não é frieza, mesmo que pareça isso para quem está do outro lado, acostumado a sentir você vibrando junto com qualquer emoção. É apenas a compreensão de que você não precisa mais sentir tudo, o tempo inteiro, para provar que se importa de verdade. Dá para se importar com alguém, e ainda assim manter os próprios pés no chão, sem se afundar dentro da tempestade emocional de outra pessoa. Esse desligamento também muda a maneira como você lida com o vazio que antes te fazia correr atrás de qualquer atenção disponível. Antes, qualquer silêncio parecia insuportável, e você preenchia esse espaço com mensagens, com favores, com presença constante, só para não sentir aquele desconforto crescendo por dentro. Agora, o vazio deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas espaço livre, um lugar onde você pode simplesmente existir, sem precisar anestesiar nada com atenção rasa, vinda de qualquer lugar. Esse é o verdadeiro sinal de que a cura está avançando de forma sólida e definitiva. Não é a ausência total de dor, porque dor ainda vai aparecer em algumas situações da vida. É a capacidade de sentir essa dor sem se perder dentro dela, sem se dissolver na história de outra pessoa. É conseguir observar o caos ao redor, sem sentir a obrigação automática de entrar dentro dele para tentar consertar tudo sozinho, mais uma vez. E quanto mais você pratica esse novo jeito de existir, mais firme e mais leve o seu corpo começa a se sentir no dia a dia. Talvez, enquanto você ouvia tudo isso até agora, algum nome específico tenha aparecido na sua cabeça, mais de uma vez. Uma pessoa que sempre te deixa exausto depois de qualquer conversa. Alguém que só liga quando precisa de alguma coisa e some completamente quando é você quem precisa de apoio. Não é coincidência que esse rosto tenha surgido enquanto você escutava cada palavra. É a sua própria intuição, tentando te mostrar algo que você já sentia há muito tempo, mas nunca tinha coragem de admitir em voz alta. E agora, com todas essas palavras ditas em voz alta, fica muito mais difícil continuar fingindo que não percebeu nada. A cura que Jung descrevia não tinha nada a ver com se tornar frio, indiferente ou distante de tudo ao redor. Tinha a ver com parar de negociar a própria paz em troca de migalhas de atenção, disfarçadas de amor verdadeiro. Um empata curado ainda sente profundamente, ainda se emociona com facilidade, ainda se importa de verdade com quem realmente importa. A diferença é que ele deixou de oferecer isso para qualquer pessoa disposta a ficar por perto, mesmo quando essa presença custava a própria saúde emocional. Esse afastamento que você talvez esteja sentindo agora, de amigos antigos ou até de alguém da família, não é um sinal de que você está ficando pior como pessoa. É exatamente o contrário. É o sinal mais claro de que você está, finalmente, deixando de negociar contra si mesmo em cada relação da sua vida. As pessoas que só existiam pela sua falta de limites vão continuar se afastando, uma por uma, enquanto as conexões verdadeiras vão se aproximar cada vez mais, agora sem precisar de esforço nenhum para se manterem por perto. Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece de verdade,
com o tempo e com consistência. Se alguma parte desse roteiro tocou em algo real dentro de você, essa é a sua confirmação de que a mudança já começou. A cura afasta quem se beneficiava do seu autoabandono, mas atrai a sua verdadeira paz, pouco a pouco, dia após dia. Se você está pronto para parar de negociar contra si mesmo, inscreva-se agora mesmo no canal, para continuar essa jornada com a gente pela psicologia de Carl Jung, e por tudo que ainda vamos descobrir juntos aqui.